Fala, hacker do meu coração, tamo junto, mais uma aula aqui no Hacker da Matemática com o professor Hélio Hacker, tamo junto. Eu tenho certeza que acompanhando as nossas aulas aqui no canal, a sua maior nota no Enem vai ser na prova de matemática, tenho certeza, porque a nossa missão aqui é qual? Hackear a matemática, detonar as questões do Enem e entrar na faculdade. Simples assim. Aqui no Hacker da Matemática vai ser tranquilidade. Qual a nossa metodologia de trabalho aqui? A gente vai resolver questões anteriores do Enem. Melhor forma de estudar matemática para o Enem, resolvendo questões anteriores do Enem, e aí a gente vê o que cai e como cai. E a gente vai fazendo a teoria matemática dentro da questão, sem muito blá blá blá, sem muito mimimi. Pegou a visão, meu hacker? Hack. O que é hack em inglês? Hack é cortar, cortar caminho, pegar um atalho. Essa é a ideia do hacker, tá certo? Vamos junto? O pessoal fica aí falando de ataque hacker, hacker do mal, mas o hacker também pode ser do bem, pode ser um hacker ético. É o que as empresas, as instituições estão contratando ultimamente. Os hackers do bem para combater a galera do mal que fica tentando invadir os sistemas aí, tá certo? A nossa ideia é essa: invadir o sistema da matemática, hackear a matemática, pegar um atalho, detonar na prova do Enem e entrar na faculdade. Essa é a nossa ideia aqui no Hacker da Matemática. Eu tenho certeza que você fecha com a gente aqui, tamo junto. Prova de matemática vai ser sua maior nota no Enem. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho da prova de matemática do Enem. 45 questões na prova de matemática do Enem. A única prova que não divide questão com ninguém. Né? Você tem 5 provas no Enem, tirando a redação, né? Você tem 4 provas objetivas, tá certo? 45 questões para cada uma das 4 provas objetivas. Você vai ter matemática, ciências humanas, ciências da natureza e linguagens. Pegou a visão, meu hacker? Todas as outras 3 provas objetivas do Enem, você divide as 45 questões em diversas disciplinas. Né? Vou dar um exemplo. Ciências da natureza. Você vai dividir as questões em física, química e biologia. 45 questões divididas por essas 3 disciplinas aí. E na matemática? Divide com ninguém, parceiro. Divide com ninguém. 45 questões de matemática. Na moral aqui, tá certo? E a prova de matemática do Enem tem 45 questões, serão 11 fáceis, 23 médias, 11 difíceis. Pegou a visão? A prova de matemática do Enem está dividida em 7 competências matemáticas e eu rapidamente vou fazer uma revisão aqui e vou dizer para você o que cai em cada uma dessas 7 competências. Na competência 1, caem as questões de aritmética. Professor, o que cai aí na parte de aritmética? As 4 operações, meu hacker. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Aí você está olhando aí, sentado na sua cadeirinha aí, rindo da cara do professor aqui, né? Ó, professor, mas somar, subtrair, multiplicar e dividir, que moleza, professor. Pô, você tá de sacanagem, professor. É moleza, parceiro, mas você tem que saber somar, subtrair, multiplicar e dividir no número grande e no número pequeno. No positivo e no negativo. Na raiz e na potência. Na fração, no decimal. Tá preparado, meu hacker? O Enem vai cobrar questões disso tudo aí para você, tá certo? Então tem que ficar ligado aqui nas aulas. Fica ligado que você vai aprender tudo isso aí. Beleza? Na competência 2, você tem as questões de geometria plana espacial. Aí na competência 2, um quarto da prova do Enem está aí na competência 2, geometria plana espacial. Geometria plana, as questões de áreas, geometria espacial, as questões de volume. Sendo que na geometria espacial você também tem áreas aí, né? Mas basicamente as questões de volume. O Enem gosta muito de colocar questões também de visualização geométrica. Você enxergar visão frontal, visão superior, visão lateral. O nome disso é o quê? Projeção ortogonal. Você também planificar um sólido. O Enem gosta muito de questões de planificação de sólido. É como se você pegasse uma caixinha de papelão e abrisse a caixinha e deixasse ela no plano. Qual a imagem que você vai ter? O contrário também é verdade, meu hacker. Pegar um sólido planificado e montar o sólido. Que sólido vai gerar a partir dessa montagem? E a partir daí também o Enem tem cobrado muitas questões para você contar os vértices, as arestas e as faces de um sólido. Tudo isso aí na competência 2, geometria plana espacial. Vale lembrar que aí também caem questões de geometria analítica, de trigonometria, tá certo?
Lembrando que a geometria analítica e a trigonometria, a gente tem muitas questões aí classificadas na parte difícil, nas 11 questões difíceis de matemática do Enem. Beleza, meu hacker? Na competência 3, escalas e medidas. O que é uma escala? O que cai na questão de escala? Aquela escala lá da geografia que faz os mapas. 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 1 milhão. O que significa esse 100, esse 1000 e esse 1 milhão, meu hacker? Simples. Muitos alunos têm uma dificuldade danada de entender. Escala é simples. A escala é reduzir. Você pega a vida real, as medidas reais, divide por 100, você chega na medida do desenho. Pegou a visão, meu hacker? Ou o contrário, você tem o desenho, quer saber a medida na vida real? É só multiplicar por 100, se a escala for de 1 para 100. Esse número 100 é uma escala de redução ou de ampliação. Ampliou, multiplica por 100. Reduziu, divide por 100. Difícil, meu hacker? Beleza. Beleza? E na parte de medidas aí, nessa competência 3, você precisa fazer a transformação de unidades de medidas, principalmente em 4 unidades. Você tem que dominar o metro, o grama, o litro e as unidades de medida de tempo, hora, minutos e segundos. Pegou a visão, meu hacker? Pegou a visão? Então tá aí na parte de medidas aí na competência 3, tem que transformar a unidade de medida aí, nessas 4 escalas, tá certo? A competência 4 é uma outra competência que, junto com a competência 2, geometria plana e espacial, a competência 4 também tem 25% da prova, tá aí. Essas duas competências juntas são responsáveis por metade da prova de matemática do Enem. A competência 4 é a proporcionalidade. Tem 5 assuntos importantes aí, meu hacker. Razão, proporção, regra de 3, porcentagem e juros. Pegou a visão? Razão, proporção, regra de 3, porcentagem e juros. Sendo que a regra de 3 é o mais importante deles, porque é um instrumento, uma ferramenta da matemática que cai em todas as outras competências da matemática e cai também nas outras provas do Enem. Você vai ver regra de 3 aí na física, na química, na biologia, tá certo? Pegou a visão? Regra de 3 é fundamental. E aí, um assunto importante aí também é a porcentagem, meu hacker. Por quê? A porcentagem é uma regra de 3, onde aparece o valor 100, né? Por cento. Então aparece o 100 aí na porcentagem, você tem que dominar também as questões de porcentagem, beleza? Na competência 5, você vai ter a competência funções e gráficos. Essa competência você vai ter toda a parte de álgebra aí, meu hacker. É onde vai aparecer o X da questão para você. Pegou a visão? Aí vão cair as questões de equações, inequações e funções, tá certo? Principalmente do primeiro e do segundo grau. E aí você tem que dominar também o gráfico da função do primeiro grau, o gráfico da função do segundo grau. Gráfico da função do primeiro grau, uma reta, o gráfico da função do segundo grau, uma parábola. E aí você tem que dominar coeficiente angular, ver se a função é crescente, decrescente, quantas raízes, se tem uma raiz, nenhuma raiz, duas raízes, se a parábola está voltada para cima, está voltada para baixo, tem que dominar toda essa parte de álgebra aí. Beleza, meu hacker? Na competência 5, funções e gráficos. Né? Na competência 6, você vai ter a competência gráficos e tabelas. Nessa competência, talvez a competência mais fácil de todas as 7 competências matemáticas do Enem, você vai ter uma competência onde o Enem vai trazer um gráfico ou uma tabela para você concluir alguma coisa a partir daquele gráfico ou daquela tabela. Então, é uma competência muito mais interpretativa. Às vezes tem que usar alguma ferramenta matemática, às vezes sim, mas é uma competência muito mais interpretativa. Então, acredito que é a competência mais fácil das 7 competências matemáticas do Enem. E, por fim, a competência 7, estatística e probabilidade. Tá certo, meu hacker? Estatística e probabilidade. Nessa competência, então aí você vai ter na parte de estatística aí 3 assuntos que o Enem adora: média, moda e mediana. Lembrando que aí você tem que dominar média simples e média ponderada. Há uma tendência, a gente tem percebido que há uma tendência do Enem dos últimos anos cobrar questões de média ponderada. O que é média ponderada, professor? É média que leva em consideração os pesos. Não, se você acompanhar as nossas aulas aqui, você vai ver um monte de questão aqui de média ponderada. Pegou a visão, meu hacker? E aí, na parte de probabilidade, a probabilidade simples é a probabilidade sucessiva. A probabilidade simples é a probabilidade que um evento tem de acontecer. A probabilidade sucessiva é a probabilidade de 2 ou mais eventos têm de acontecer sucessivamente. Beleza, meu hack? Outro conceito importante aí na competência 7
é o conceito de absoluto e relativo. Frequência absoluta, frequência relativa. Número absoluto é o número real. Número relativo é o número percentual. É quantos por cento uma parte corresponde de um total. Pegou a visão, meu hacker? Tamo junto? Então era isso aí. Fiz uma revisão aqui, hacker, das 7 competências matemáticas para você detonar na prova de matemática do Enem. Beleza? Começando a nossa aula 40, então aí, logo após essa revisão hacker aqui de toda a matemática do Enem, viu? Revisão rapidinha, brabo. Que é revisão brabo, aqui é brabo. Beleza, meu hacker? Então, uma revisão rapidinha aí de todas as competências, 7 competências matemáticas do Enem. Vamos à nossa aula 40? Vou começar com uma questão na competência 4, meu hacker, na proporcionalidade. A questão está aparecendo na sua tela aí, a gente vai ler junto. Vai hackear a matemática da questão e vai fazer a questão juntos. Vamos nessa? Tamo junto nessa. Tamo junto nessa parada aí. Vem comigo. Essa questão caiu no Enem em 2014. O Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais. Dispondo de uma das maiores áreas com vocação agrícola do mundo, especialistas calculam que dos 853 milhões de hectares do país, as cidades, as reservas indígenas e as áreas de preservação, incluindo florestas e mananciais, cubram por volta de 470 milhões de hectares. Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária, 200 milhões para pastagens e 80 milhões para a agricultura, somadas às lavouras anuais e as perenes, como o café e a fruticultura. De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para a agricultura em relação à área do território brasileiro é mais próximo de... Vamos nessa, vamos hackear a questão. Aí, né? O que você tem que fazer? Dividir 80, que é a parte da agricultura, por 853, que é o total da área do Brasil. Qual é a área destinada à agricultura? 80 milhões de hectares. Dividido por 853, que é a parte aí, que é o total, né, da área do Brasil, que é o que o exercício pediu. Quantos por cento a agricultura corresponde do total? Agricultura 80, total 853. Fazendo essa divisão aí, você vai ter o 9, ali que a gente achou. Por que eu parei no 9, já vou te responder. Mas antes de falar ali do 9, ali, eu quero falar do cartaz sagaz. Você vai fazer um cartaz sagaz. O que é um cartaz sagaz? Você vai pegar uma folha de caderno, uma folha de chamex, vai pegar um pincel que escreve um pouco mais grosso e você vai fazer aquele cartaz ali da a regrinha universal da porcentagem para calcular quantos por cento uma parte significa de um total. Basta pegar a parte, dividir pelo total e multiplicar por 100, meu hacker. Parte dividido pelo total vezes 100. Você vai ter a porcentagem, quantos por cento uma parte significa de um total. E aí, olha o outro quadro vermelhinho aí, ó. O que você tem? 80, que é a parte da agricultura, dividido por 853, que é o total da área do Brasil, vezes 100. Fiz essa divisão ali embaixo, deu 9, por que eu parei no 9, eu fiz 80 vezes 100, 8 mil, aí eu dividi 8 mil por 853. Vai dar 9, 9 vezes 853, 7.677. E aí depois eu vou começar a trabalhar na vírgula. Por que eu parei ali? Porque se você olhar as alternativas, meu hacker, você vai ver que 9, só tem na letra D. E aí o que um hacker faz? O que é hackear? É cortar caminho. Você só tem 3 minutos para resolver uma questão no Enem, meu hacker. Você tem que parar o mais rápido possível quando a questão já deu certo. Já funcionou? Já chegou na resposta? Hack e vai para a próxima. Porque qualquer segundo que você economizar numa questão, você vai precisar para fazer uma questão mais difícil, uma questão mais demorada, que exigem mais cálculos. Tá certo, meu hacker? Então tá ali a resposta, a letra D, 9,4. Ah, professor, mas eu quero chegar ali no vírgula 4. Aí você não está sendo hacker. Aí você está sendo noob. Sabe qual é a diferença do noob pro hacker? Sabe como é que eu comecei essa história do hacker? Olhando meu moleque de 7 anos jogar Minecraft. Pegou a visão? Lá no Minecraft tem o noob, tem o pro e tem o hacker. Preciso explicar mais nada, não? Preciso? Não preciso, né? São os caras que jogam lá, os personagens. Noob, pro e hacker.
Por isso eu trouxe para você essa ideia do hacker da matemática. Se você quiser chegar ali no vírgula 4 ali, você está sendo noob. Você está sendo noob, não está sendo hacker. Pegou a visão? Vamos junto? Então vamos para a próxima questão. Continuando a nossa aula 40, meu hacker, vamos aqui numa questão na competência 5, funções e gráficos. Lembrando sempre, essa competência 5 vai cair toda a parte de álgebra aí. As equações, as inequações, as funções e os gráficos das funções do primeiro e do segundo grau. Você tem que dominar isso aí. Beleza, meu hacker? Então vamos aí, essa questão caiu no Enem 2014. Tamo junto? No Brasil, há várias operadoras e planos de telefonia celular. Uma pessoa recebeu 5 propostas, A, B, C, D e E, de planos telefônicos. O valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal das chamadas, conforme o gráfico. Essa pessoa pretende gastar exatamente R$ 30 por mês com o telefone. Dos planos telefônicos apresentados, qual é o mais vantajoso em tempo de chamada para o gasto previsto para essa pessoa? A, B, C, D ou E? Vamos hackear a questão? A gente está junto aqui, meu hacker. Aqui a questão vai aparecer na sua tela, a gente vai ler e vai hackear junto à questão. Posso dar um hack nessa questão? Vem comigo. Olha o hack da questão aí. Ó. Tá vendo essa linha vermelha aí na sua tela? Esse é o hack da questão. Hackeamos a questão por aí. Olha aí. Ó. Eu fiz uma linha, um corte, fiz um hack ali nos R$ 30 que o cidadão pode pagar. Em qual dos planos ele vai poder falar mais minutos? Pela nossa linha vermelha, a última linha que a nossa linha vermelha corta é o plano C. Né? É o plano, então, que oferece mais minutos, porque o eixo X ali é o eixo dos minutos, o eixo do tempo. Então, fiz um corte e vi o plano que está mais à frente. É o plano da letra C. Beleza, meu hack? Resposta certa, letra C. Tamo junto? Questão tranquila, né? Questão tranquila? Vamos para a próxima, então? Vamos junto. Continuando nossa aula 40, meu hacker, vamos agora numa questão na competência 6, gráficos e tabelas. Talvez a competência mais fácil de todas as 7 competências matemáticas, né? Aqui o Enem vai te dar um gráfico ou vai te dar uma tabela e pedir para você concluir alguma coisa a partir desse gráfico ou dessa tabela. Às vezes usando algum assunto da matemática, alguma ferramenta matemática, às vezes só interpretativo mesmo. Você vai ver aí nessa questão aí que é tranquilo. Vamos fazer juntos? Essa questão caiu no Enem de 2015. Atualmente existem diversas locadoras de veículos permitindo uma concorrência saudável para o mercado, fazendo com que os preços se tornem acessíveis. Nas locadoras P e Q, o valor da diária de seus carros depende da distância percorrida conforme o gráfico. O valor pago na locadora Q é menor ou igual àquele pago na locadora P para distâncias em quilômetros presentes em qual ou em quais intervalos. Então, estão aí as alternativas. Olha lá, a locadora Q, o preço pago é uma curva e a locadora P, o gráfico é uma reta. Em quais intervalos, o exercício quer saber em quais intervalos a locadora Q é mais barata que a locadora P. Vamos hackear a questão? Então vamos. Aí, fizemos o hack da questão já. Estamos hackeando a questão para você. Né? Olha a curva. Aonde a curva Q estiver abaixo da curva P, é onde vai ser mais barato. Abaixo, menor, mais barato. Pegou a visão, meu hacker? Aqui, ó, hacker da matemática. Aqui, a nossa missão é facilitar a matemática para você. Olha os intervalos aí, de 0 até 20, né? Onde a curva Q está mais baixa que a curva P. E de 100 a 160, é onde a curva Q está mais baixo que a reta P. Pegou a visão, meu hacker? Resposta certa, a letra D, de 0 a 20 e de 100 a 160. O gráfico está mostrando ali muito facilmente. Percebeu? É um gráfico onde você vai interpretar e matemática mesmo, cálculo, botar mão no serviço? Nenhum. É só interpretativo, uma questão de olhar e marcar a resposta certa. E dá para fazer com menos de 3 minutos. Né, meu hack? Que é o tempo que a gente tem para fazer uma questão no Enem. E aí você economiza tempo para fazer questões mais elaboradas que vão exigir de você mais cálculos. Beleza? Vamos junto? Vamos para a próxima questão.
Continuando a aula 40, meu hacker, vamos aqui na competência 7, estatística e probabilidade. Essa questão caiu no Enem de 2019, muito importante fazer questões mais recentes para a gente ver a tendência do que está caindo no Enem, beleza? Questão na sua tela, vamos ler juntos. Essa questão caiu no Enem 2019, os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabes que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe. Tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. Os alunos PJFM medem, respectivamente, 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68. E suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Segundo essas informações, argumentos que os alunos PJFM jogaram respectivamente. Aí tá ali o que eles jogaram. A gente tem essas informações. A média é 1,65, a mediana é 1,67 e a moda é 1,70. Beleza? Então vamos hackear a questão para você. Tá aí. Os alunos PJFM medem respectivamente, tá ali as alturas. O grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos e tem uma pessoa a mais que o grupo de futebol. O que eu fiz? Coloquei 4 no basquete, 3 no futebol. Não tem um a mais? Beleza? Tá certo? Aonde que está a mediana? A mediana, o exercício falou, está no 1,67. Então, 1,67 ele está na galera do basquete, porque você tem 3 para cima e 3 para baixo. Então, 1,67 eu tenho certeza que está na galera do basquete. Beleza? 1,68 é mais alto que o 1,67, então ele está no basquete. 1,66 ele é mais baixo, então ele está no futebol. 1,65 é mais baixo que o 1,66, está no futebol. Então, o que a gente tem? O que a gente tem? A gente tem que a galera, os nossos jogadores ali, começando do mais baixinho até o mais alto, que é o que o texto falou, futebol, futebol, basquete, basquete, resposta certa, letra C. Você vai olhar, então, para a mediana. Lembrou que eu te falei lá no início da aula, da competência 7, o Enem adora, na parte de estatística, média, moda e mediana. Tá aí, caiu ano passado. Enem 2019, média, moda e mediana. Essa questão você mata usando a mediana, a ideia da mediana. Coloca os valores em ordem crescente e pega o do meio. Essa é a mediana. Ah, professor, se eu tiver um valor par, você pega os dois do meio e faz a média. Soma os dois, divide por 2. Pegou a visão? Isso que é mediana. Tem que dominar esse assunto aí, mediana. Pegou a visão? Tamo junto? Fecha com a gente aqui, acompanha a gente as aulas do canal, que eu tenho certeza que a sua maior nota no Enem vai ser na prova de matemática. Professor Hélio Hacker ficando por aqui. Até a próxima aula. Grande abraço.